Não importa se você já é um concurseiro experimentado ou se é o seu primeiro concurso. É interessante que você conheça a banca. Sabe aquele chavão, aquele clichê? Entre na mentalidade do examinador, entre na mente da banca. Isso começa por aqui. É entender o que é a banca CESP-Sebrasp, antiga CESP-UNB. Agora nós temos a banca Sebrasp, na verdade, né? Ou a banca CESP no estilo Sebrasp. Cada um fala uma coisa, mas eu chamo de CESP-Sebrasp e isso resolve o nosso problema de nomenclatura, pelo menos. Então vem aqui comigo. Conhecendo a banca, um guia completo para a prova de português do CESP-Sebrasp. Então vamos lá, a banca CESP-Sebrasp, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos, é uma das bancas examinadoras para concursos públicos de maior grau de complexidade. Eu considero as duas bancas mais complexas, a banca FGV e a banca CESP-Sebrasp. Elas demandam mais tempo, mais estudo, mais dedicação de você, concurseiro. Os exames do CESP, e não da CESP, como eu já ouvi, né, é o Centro Brasileiro de Pesquisa, então é do CESP, são, em sua maioria, para julgamento em certo ou errado. Mas também há questões de múltipla escolha. Então, a gente está acostumado só com certo e errado, e uma errada anula uma certa, aquele velho chavão, né, que é a verdade, tá? Mas também existem aquelas questões de múltipla escolha, dependendo da prova que é aplicada, dependendo do edital, ok? E agora eu mostro para vocês, olha ele aqui, ó. É o gatinho miando, The Jump of the Cat. Vou mostrar para vocês agora isso aqui, o mapa da mina. 5 dicas de ouro para a prova do Sebrasp. Então está pronto? Acompanhe aqui porque agora eu vou entregar para você aquilo que é mais importante. Isso é um excelente começo de curso. Esteja certo. Primeira coisa. 1. Resolva incansavelmente as provas anteriores. Isso é muito importante. O estudo instrumental focado em resolução de provas é uma estratégia poderosíssima. E mais, não importa se é prova de 5 anos atrás, 3 anos, o CESP não muda muito o seu estilo. E outra coisa, não importa se a área da prova que você está fazendo é diferente da sua área. Por exemplo, você está interessado na área fiscal e de repente você pegou uma prova para a Polícia Civil de Alagoas. Pode fazer essa prova. Ah, professor, mas são áreas diferentes. São áreas diferentes, só o texto que vai abordar alguma coisa daquela área. Mas você vai perceber que o tipo de cobrança, a abordagem, tanto gramaticalmente quanto textualmente, não muda de uma área, ou área fiscal, tributária, tribunais, militar, não muda. Você pode sim fazer provas de português de anos diferentes e também para concursos com cargos diferentes. Então a banca tradicional, tá? O volume de questões é muito grande, é enorme. Até esse momento, hoje eu pesquisei, nós temos mais de 250 mil questões, pelo menos no que concursos, né? Em geral, do CESP-Sebrasp. Desses 250 mil, mais de 14 mil são de português. Mais de 14 mil questões de português para você treinar é um volume muito grande de questões. Então, treinar para CESP-Sebrasp não é difícil pela disponibilidade das questões que existem aí, tanto lá no próprio site do Sebrasp, quanto em plataformas como o Que Concursos ou TEC. Aquele que você achar melhor, eu recomendo que você faça a inscrição num desses sites, é interessante. Assim, os concurseiros não devem se atentar ou se ater à resolução de apenas questões anteriores para o cargo que desejam. Foi isso que eu acabei de falar para você. As chances de você, portanto, encontrar uma questão muito parecida não é pequena, ela é grande. Por isso que é importante fazer, sim, muitas questões de provas anteriores. A outra coisa importante, a segunda dica que eu trago para você, é que o modelo certo e errado pede uma atenção redobrada. Por quê? Porque você tem a opção no Sebrasp de marcar certa, marcar a questão como errada, ou não marcar nada. Se você não marcar nada, você nem ganha nem perde. Se você acertar, marcar e acertar, ou certo ou errado, você ganha aquela pontuação, aquele ponto. Mas se você errar, essa questão que você errou anula uma outra que você já tinha acertado anteriormente, ou que você vai acertar na próxima questão que for resolver. Então, muito cuidado. Já vou falar sobre isso mais peculiarmente.
As provas do Sebrasp, então, os candidatos não só deixam de ganhar, como perdem pontos com erros. Então, nesse modelo certo e errado, o concurseiro tem estatisticamente 50% de chance de acertar e 50% de errar, né? Por esse raciocínio, uma pessoa que chuta poderia acertar metade da prova e errar outra metade. Mas se fizer isso, leva a zero, porque quando erra, perde pontuação. Então, qual é a melhor estratégia? É não chutar mais. E aí que vem a minha dica como professor, tá? É importante que quando você fizer questões anteriores, você montar um simulado para que você faça, e faça esse simulado muito seriamente, marcando o tempo, se colocando no lugar reservado, com o celular desligado, pedindo para ninguém te incomodar, e fique ali aquelas 2, 3, 4 horas focado fazendo o seu simulado. E é importante que você trace uma estratégia para isso. Como é essa estratégia? Bom, hoje eu farei um simulado e não vou chutar nada. Eu só vou marcar aquilo que eu tiver certeza. E aí você faz aquele simulado e verifica o seu resultado. Quando você começar a seguir essa estratégia, certamente você vai se deparar com alguma questão em que você tem uma quase certeza para a marcação. Mas como você está comprometido em só marcar a certeza plena, então você deixou de marcar. Ao terminar o simulado, verifique, faça um asterisco, anote alguma coisa, ó, quase certeza, ou não sei mesmo, certeza. E verifique aquelas questões em que você tinha quase certeza. Se você tivesse marcado, como você iria? Porque às vezes essa quase certeza é o que você sabe, mas você está inseguro. Logo, no outro simulado que você fizer, você vai se prontificar a marcar as que você tem convicção e aquelas em que você tem quase certeza e vai verificar como foi o seu rendimento. Ou seja, você está fazendo o simulado para se conhecer. Conhece-te a ti mesmo como concurseiro. Quando eu, concurseiro, eu, aluno concurseiro, faço uma prova do Sebrasp, aquilo que é certeza quase plena é o meu conhecimento que eu estou inseguro? Ou realmente eu não devo marcar? Como que eu fui melhor? Marcando questões em que eu só tinha certeza plena ou marcando questões com certeza plena e certeza que não era tão plena assim? Você tem que mensurar isso. Uma outra coisa importante quando você for fazer esse simulado é você decidir por onde você vai começar. Começa por português? Começa pela redação? Começa pela parte que eu sei mais ou a parte que eu sei menos? O que me dá mais segurança, mais tranquilidade na hora de elaborar minha prova? É preciso que você se preocupe com isso. Então você faz de um jeito um dia, hoje eu vou começar pela redação. Na outra semana não, hoje eu começo por aquilo que eu sei menos. Raciocínio lógico, por exemplo. Não, hoje eu vou começar por português, que é o que eu sei mais. E você vai mensurando o seu conforto em relação a isso, os seus resultados, vá anotando isso, até que ao final de um mês e meio, você tenha um perfil próprio de concurseiro. Opa, eu sou um concurseiro que só tenho que marcar aquilo que eu tenho certeza plena, que é melhor que eu comece pela redação, depois passe para a parte de raciocínio lógico e deixe o português por último. Porque treinando, esse foi meu melhor resultado. Foi a maneira que me deixou mais confortado. Não deixe de fazer esse teste consigo mesmo ao longo de seus estudos. Esse bizu que eu estou te dando aqui, ele é muito válido, muito importante. Vamos então para a nossa regra número 3. Faça anotações, que eu chamo de jumpômetro. Professor, o que é jumpômetro? Está lembrado do The Jump of the Cat? O The Jump of the Cat são aquelas coisas do pulo do gato. Aquela coisa que é sinistra para você, concurseiro, que você não tem que deixar de saber. Então você vai anotar as ideias essenciais e não só isso. Eu aconselho que você prepare uma lista de palavras e expressões, um mini dicionário padrão Sebrasp, porque às vezes as palavras se repetem. Ao longo do nosso curso eu vou te lembrar disso aí. Olha essa palavra aqui, olha. Anote lá no jumpômetro, tá? Então o Sebrasp costuma cobrar um vocabulário peculiar. E essas palavras se repetem em diferentes áreas, na área fiscal, policial, etc. Esse o estilo e filosofia da banca que você tem que conhecer. Olha então alguns exemplos que eu trouxe aqui. Defeso.
Você se depara, é defeso ao cidadão, é proibido ao cidadão, é vedado ao cidadão. Defeso quer dizer isso, é proibido. Você sabia? Então já comece agora. Pegue um material, um papel ou um arquivo no seu computador e anote então aí no bloco de notas qualquer o seu vocabulário, o seu mini dicionário CESP-SEBRASP. Defeso, que significa proibido, vedado. Corroborar. Corroborar é o mesmo que ratificar, ou seja, confirmar. Não confunda com retificar. É ratificar, é confirmar. E detalhe, não existe corroborar com. As ideias do autor X corroboram com as ideias do autor Y. Negativo. Corroboram as ideias. Corroborar não admite preposição com. É verbo transitivo direto. O outro aqui é o termo latente, que aparece de vez em quando também. Latente parece que está o quê? Está se expondo, está explícito. E ao contrário, latente quer dizer escondido, omisso, implícito. Pesquise. Patente, que significa explícito. Latente é escondidinho. Entendeu? Viceja, comum também no SEBRASP, é aquilo que prospera, aquilo que cresce, tá? Não podemos deixar que a corrupção viceje em nossa política, que ela cresça. Mas, será que tem espaço? Enfim, vamos então à dica 4, dica número 4, dica de ouro. Questões pedem entendimentos que vão além da simples memorização. Esse é o modelo CESP-SEBRASP. Você não deve desprezar o conhecimento adquirido por meio de memorização, lógico, mas o seu conhecimento tem que ser mais aprofundado acerca dos temas. Assim, o CESP-SEBRASP valoriza, olha isso agora, hein? Quem domina menos assuntos em profundidade, em vez daquele candidato que sabe de tudo um pouco de forma superficial. É claro que o ideal é que você veja todo o edital, todo o conteúdo programático proposto pela banca. Mas entre você se aprofundar nos assuntos que mais caem e saber superficialmente de tudo, é melhor a primeira opção. Aprofunde nos assuntos, entenda realmente aquilo que é cobrado, entenda realmente esse estilo SEBRASP. E isso não é só para português, isso vale para todas as demais disciplinas. E finalmente temos aqui a nossa quinta dica sinistra da prova CESP-SEBRASP, que diz que as questões podem apresentar argumentos sólidos, mas nem sempre corretos. Cuidado com aquela questão que apresenta aí uma frase muito contundente, parece que está tudo certinho ali, mas a segunda parte tem pegadinha, ou uma palavra ali não é aquela que está na lei ou na gramática, enfim. Uma das armadilhas que ocorrem nas provas da CESP-SEBRASP é a apresentação de argumentos solidamente estruturados para justificar assertivas com erro, podendo induzir o candidato a marcar como acerto um item definitivamente errado. Cuidado com isso. É por isso que é importante saber a regra 4 profundamente, o conteúdo que a banca cobra. A prova de português. Vamos agora falar de maneira mais peculiar da prova de português. O que é que mais cai em português? O que definitivamente é mais cobrado na banca SEBRASP? Então vem comigo aqui, ó. Primeiro, interpretação de textos. É por isso que neste curso eu apresento a você uma diversidade de subassuntos, digamos assim, sobre interpretação de textos, para que você realmente tenha consolidado esse conhecimento em suas peculiaridades. Noções de causa e consequência, estrutura textual quanto à tipologia e gêneros textuais. Trataremos de tudo isso nesse curso. Você adquiriu um curso top, tenha certeza disso. Reescrita de frases, muito comum. Substituição de palavras, concordância, análise sintática, análise morfológica, semântica, que é o significado de palavras, também são assuntos muito recorrentes. Então olha aqui, olha só esse gráfico que eu montei para você, que é o gráfico CESP-SEBRASP. Olha lá. São 415 questões de prova de nível superior que eu peguei, analisei uma por uma e fui separando de acordo com esses assuntos que aqui estão. Então, numa prova comum do SEBRASP, nós temos aí, é costume termos 36% de gramática,
40% de textos e a parte de reescrita 12% e redação oficial. Porém, levando em conta que a reescrita abrange semântica e gramática, podemos somar isso aqui e teremos aí 48% de assuntos gramaticais na prova. A redação oficial é cobrada e os textos em si, com relação à interpretação, compreensão e análise de textos que vamos estudar, também são bastante recorrentes. Mas a gramática é um pouquinho mais cobrada do que texto, se juntarmos aqui gramática com a reescrita, tá? Semântica e gramática, olha só então. Essa parte aqui então que eu falei para você aqui, olha, gramática, reescrita, que tem a semântica e a parte gramatical em si. Então, a natureza do conteúdo CESP e SEBRASP. Então, imagine uma prova aí, 100% das questões, nós temos 32%, 33% referentes à semântica. Aí temos voz do verbo, regência, análise sintática da oração, isso é cobrado sim, tem gente que pensa que não é cobrado, mas é, vou mostrar isso. Coordenação e subordinação, pontuação, classes morfológicas e outros assuntos aqui como crase, como colocação pronominal, também são cobrados em sua diversidade. E finalmente aqui o estilo CESP e SEBRASP de ser. Mais algumas pequenas dicas para você. A partir de um único texto, a prova avalia diversos aspectos do conhecimento em língua portuguesa. Talvez é um texto com 5 questões vinculadas a ele. 2 questões de interpretação e outras 3 de gramática, por exemplo, ou o contrário. É uma tendência das provas de concurso público abandonar perguntas conteudistas focadas na memorização e valorizar questões sobre o funcionamento da língua no texto. Então, quando estiver estudando, não se preocupe em decorar regras da gramática. É claro que uma decorebinha ou outra ali, principalmente em conjunções e em regência verbal tem que ter, não tem como fugir disso, mas é importante que você não se alinhe somente com a memorização desses itens. É importante que você entenda o organismo do idioma, como funciona a língua portuguesa, e eu vou te mostrar isso aqui. A partir desse curso, você terá uma nova visão da língua portuguesa para concurso. Eu te garanto isso. Cuidado com palavras totalitárias. Sempre, nunca, somente, tudo, todos. Normalmente, o item está errado, caso isso aqui não esteja presente no texto. Brotou da terra um sempre, um nunca, já desconfie. Cuidado com o comando da questão, correto versus incorreto. Isso acontece às vezes. Então, meu querido aluno, minha querida aluna, é isso que eu queria mostrar para você, para começarmos então o nosso curso padrão CESP e SEBRASP. Até o próximo vídeo e vamos para cima. Até lá!